Muito boa noite, irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com cada um dos irmãos e dos amigos que estamos aqui nesta noite para juntos adorarmos a Deus, orarmos juntos e também aprender um pouco mais da sua palavra. Quero convidar os irmãos que puderem a se colocarem em pé e nós vamos orar agradecendo a Deus pelas bênçãos e por estarmos aqui. Que Deus receba a nossa adoração, o culto que a Deus nós dedicamos neste momento, seja recebido pelo Senhor de uma forma que lhe seja agradável. A palavra de Deus nos diz, no texto de Isaías 55:6, invocai o Senhor buscai o Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto Ele está perto. Maravilhoso Deus, nosso Pai, nós queremos agradecer por este dia que o Senhor nos concede, pelos livramentos, pela saúde, pela família, pelas bênçãos, pela Tua presença nas nossas vidas. Por todas estas maravilhas nós te damos glória e toda honra. Oramos que o Senhor receba a nossa gratidão que expressamos neste culto através de cânticos, das ofertas. Que o Senhor continue usando de misericórdia conosco e atende, Senhor, as nossas orações. Que cada aflito, enfermo, cada necessidade, cada angústia do coração, cada perigo, cada dúvida, tudo isso possa ser resolvido pelas respostas que o Senhor haverá de dar às orações. Nos guie em cada parte deste culto, nos ensinando a como adorar ao Senhor, como orar, como responder à Tua palavra, como nos portarmos na casa de Deus e a viver em cada instante para a glória do Teu nome. Abençoa os irmãos que estão aqui, os irmãos que estão em casa acompanhando pela transmissão que está sendo feita. Abençoa a todos, é o que nós oramos suplicando, que o Senhor receba a nossa adoração e nos abençoe, em nome do Senhor Jesus, amém. Podeis sentar, irmãos. Nós vamos cantar ao Senhor o hino do nosso cantor cristão, de número 15, convidar a Jussiana para nos ajudar no cântico deste hino. E enquanto cantamos, enquanto adoramos ao Senhor com este hino, que nós possamos render graças a Deus pelas maravilhas que Deus tem operado. Esse cântico que lembra-nos exatamente isso que Deus tem feito desde sempre e continuará para a glória de Deus, operando maravilhas. Por isso a Deus toda glória. Vamos cantar. A Deus demos glória com grande fervor, Seu Filho bendito por nós todos deu. A graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu Seu Filho bendito por nós todos deu. Ó graça real foi assim
nos convida a tal raso de amor, nos merecimentos do Filho de Deus, e quem pois confia no seu Salvador vai vê-lo sentado na glória dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto no céu seu Filho bendito por nós todos deu. Amém. a palavra de Deus em Hebreus, capítulo 10, versículo 19 em diante, diz assim. Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 19: Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água limpa. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Amém, irmãos? Este texto nos faz lembrar e nos ensina desta grande maravilha, desta bênção que nós, como crentes em Jesus, temos, que é o privilégio de estar na presença de Deus. Jesus é nosso grande sacerdote, é o nosso representante perante o Pai. É Ele quem intercede por nós, é Ele quem advoga as nossas causas. Ele se ofereceu como sacrifício para perdoar os nossos pecados. Ele é o único mediador entre Deus e cada um de nós, seres humanos, segundo a Escritura. E quem tem Jesus como seu sacerdote, quem confia em Jesus para se aproximar de Deus, tem esta bênção que nós lemos aqui em Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 19. Quem tem Jesus como seu sacerdote, tem esta intrepidez para entrar na presença de Deus, porque o sangue de Jesus rasgou o véu que separava. Ele abriu um caminho novo, não mais pelas obras, pela observância da lei, mas por Jesus, pela fé em Jesus Cristo. Por meio de Jesus Cristo, pela sua paixão, pelo seu sacrifício por nós, Ele se fez o nosso sacerdote, e nós podemos nos aproximar da maneira correta, com sinceridade de coração, com santidade da vida e com fé firme no Senhor. Com sincero coração, com fé, porque fiel é quem fez a promessa, e procurando andar em santidade, tendo as roupas limpas, lavadas com água pura, o corpo lavado pelo sangue de Jesus. Assim nós podemos receber tudo quanto nós precisamos do Senhor através das nossas orações. Nós estamos na presença de Deus, vamos orar, buscar e servir ao Senhor de tal maneira que Ele seja glorificado e todos nós obtenhamos
a cada dia mais e mais o seu favor para nossas vidas. Nós vamos orar nesse momento e eu peço que os irmãos orem. Não sei a questão do distanciamento, mas quem puder orar em dupla, ore em dupla, tá certo? Respeitando aí a distância, você mede um abraço e ora, tá certo? Com seu irmão, ore um pelo outro, você ore por ele, ele ora por você, e ore pela nossa cidade, ore pelo nosso país, ore pelo mundo, de tal forma que Deus manifeste seu amor, sua misericórdia, resolva os problemas que se apresentam nesse tempo de tantas naturezas. Ore por alguém que você lembra nesse momento que precisa das nossas orações, e assim vamos orar, tá certo? Em dupla, na medida do possível, oremos nesse tempo, e logo após a oração, nós vamos adorar a Deus com 2 cânticos espirituais. No primeiro dele, nós estaremos dedicando ao Senhor dízimos e ofertas.
Graças e paz, irmãos. Nós vamos adorar o nosso Deus nesse momento com cânticos. Amém? Se eu passar pelo fogo,
Deus, quão formoso és. Quão formoso és, Rei do universo. Tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus. Tua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo. Tua glória enche a terra, enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus. Tua glória enche minha vida, Senhor. Estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em suas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo. Tua glória enche a terra, enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus. Tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em suas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso, maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em suas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Amém. Deus seja glorificado hoje e sempre. Amém, irmãos? Quero agradecer a Deus pelas bênçãos que Deus tem derramado sobre as nossas vidas, e certamente o irmão tem muitas razões para agradecimento. Então eu quero convidar nesse momento todo aquele irmão que tem um motivo de ação de graça para ficar em pé, e nós vamos orar nesse momento agradecendo a Deus por algo. Agradecer a Deus pela saúde. O irmão Raimundo, o diácono da nossa igreja, já está em casa, de alta. Agradecer a Deus pelas chuvas que Deus tem mandado para a nossa região nesses dias, e a previsão é de mais chuva ainda, com a bênção de Deus. Enfim, agradecer pela vida da irmã Núbia, me deu um presente que eu recebi domingo, como é o nome do negócio? Manjar. Então o pastor está passando bem,
comendo manjar. Que Deus abençoe a irmã cada dia. E assim, irmãos, nas pequenas e nas grandes coisas, nós só temos que agradecer a Deus por tudo. Eu quero pedir que o irmão leve o microfone até o nosso irmão Geso, que estará fazendo uma oração de agradecimento, de ações de graça, por tudo. Nós temos o tempo todo as nossas mãos estendidas para pedir ao Senhor, e é importante também estendê-las para adorá-lo e agradecer a este Deus que cuida de nós de uma maneira tão maravilhosa. Vamos orar. Santo e maravilhoso Deus, Pai eterno, Pai de misericórdia, gratos estamos, ó Deus, por estarmos aqui reunidos em Teu nome, e te agradecer, ó Pai, pelas bênçãos que o Senhor tem enviado, Senhor, às nossas vidas, Senhor, as chuvas que o Senhor tem enviado para essa região. Bem te pedimos, ó Deus, pela saúde do irmão Raimundo, por ele já estar em casa, meu Pai, e se recuperando, que a cada dia, ó Deus, ele possa estar bem. Abençoe cada família aqui presente, cada bênção, ó Deus, recebida. Sabemos, ó Deus, se formos contar, são muitos, Senhor, e o que nós temos é só que te agradecer, meu Pai, pois é em nome do Teu Filho amado Jesus nós choramos e te pedimos agradecidos. Amém. Amém. Em pé como os irmãos estão, vamos ler lá já a palavra de Deus nessa noite, o texto do qual nós vamos meditar, que se encontra em Mateus capítulo 15, dos versículos 21 a 28. Mateus capítulo 15, os versículos 21 a 28. O texto da palavra do Senhor diz assim: todos os irmãos encontraram? Podemos ler? Mateus 15, 21 a 28. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoninhada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: não é bom tomar o pão da boca dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Podeis assentar. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe com a compreensão de sua palavra. Irmãos, todas as passagens da Bíblia são especialmente enriquecedoras. É uma maravilha ler a Bíblia e meditar nela e aprender dela cada vez mais, mas nós precisamos despertar para a necessidade de não somente nos maravilharmos com a palavra de Deus, mas de torná-la real na nossa vida, praticando-a. Aquilo que a Bíblia diz, não diz somente para nos encher os olhos ou o coração das melhores reações, dos melhores sentimentos, mas para produzir em nós os frutos, as atitudes, os comportamentos, o caráter que Deus quer ver em todos nós. E este texto que nós acabamos de ler, ele traz um contraste entre a atitude dos religiosos de Jerusalém e de uma mulher pagã.
E eu destaquei agora no começo a necessidade de não somente gostarmos da Bíblia, concordar com ela, nos maravilharmos com ela, mas de praticá-la, porque muitas pessoas são religiosas, mas contudo são incrédulas, não são na sua confissão, mas são na sua prática. Há muitas pessoas que vivem dentro da igreja, crescem no Evangelho, morrem no Evangelho, sem experimentar o verdadeiro Evangelho na sua vida. Veja o contraste. Os fariseus e escribas, pela lógica, deveriam ter grande fé. Um povo que conhecia tão bem as Escrituras. Os fariseus, que foi um grupo religioso, um partido religioso, que nasceu dentro de uma indignação, aonde o povo tinha se afastado de Deus, e esse movimento farisaico veio na sua origem para resgatar o temor de Deus no povo, para resgatar o culto, para trazer o povo que estava secularizado para a realidade da vida espiritual. O movimento farisaico, ele começou de uma forma esplêndida, com as melhores intenções. Era o povo que amava a Deus, que amava a sua palavra e não conformava de ver o culto sendo esquecido, desprezado. E esse movimento nasceu em oração, em jejum, em sinceridade, mas o povo parou de olhar para as Escrituras e se tornou meramente religioso. Começou a inventar regra, a criar mandamentos, a formular tradições. Inclusive, domingo passado eu dei uma palavra aqui contra esta observação de tradições e mencionei, inclusive, os ministérios que me antecederam. E só para deixar mais claro possível, para não ser mal interpretado, que eu tenho um medo muito grande de falar mal do povo de Deus, dos servos de Deus. O que nós estamos dissemos domingo e reforçamos agora, é que nenhum homem ou mulher tem autorização para criar regra, para criar doutrina, inventar costume. Nossa igreja não tem compromisso com aquilo que é do homem. Nós temos que olhar para o mandamento de Deus. Tudo aquilo que meus antecessores, homens, servos de Deus, lhes ensinaram, a turma que é antiga, que não é do meu tempo, embora eu tenha 12 anos pastoreando, 11 anos, 11 ou é 12? 12 anos. Quer dizer, eu vou para o 13? Se Deus permitir, né? Tem muita gente que está aqui antes do meu período. Tudo que você aprendeu de bíblico, de bom, deste servo de Deus, guarde no coração e pratique. Mas não tenhamos nunca apego à tradição do homem, porque o que o homem cria só atrapalha, só dificulta. Esses fariseus se atrapalharam quando passaram a se preocupar mais com a estrutura religiosa e em agradar os religiosos do que com o mandamento de Deus. Povo que tinha tudo para ser os melhores crentes, esses deveriam abraçar Jesus, deveriam recepcioná-lo com todo fervor, deveria ser sua equipe. Não havia um fariseu entre os discípulos, entre os apóstolos. E os próprios fariseus se orgulharam de nenhum deles ter se convertido. Quando Jesus curou o cego de nascença, e houve aquela inquirição dos fariseus contra o cego, e o cego insinuou que eles talvez quisessem se tornar discípulos de Jesus, os fariseus tomaram aquilo como ofensa. Não, discípulo dele é tu. Veja que quem conhece as Escrituras
não seguiu ele. Veja a ignorância dos homens. Esse texto mostra o contraste entre a incredulidade, a rejeição dos fariseus e escribas e a fé de uma mulher estrangeira. A incredulidade dos judeus versus a fé dos gentios é o que esse texto nos apresenta de certa forma. Isso para nós deve servir de remédio, de vacina. Na época que tem muita gente querendo tomar vacina, esperando o lote, aqui da igreja ninguém tem mais de 90 anos, né? Então não participa dessa. Tem uns que estão perto, mas não tem ainda, agora congregando conosco, nenhum irmão com 90 anos. Então nessa época que tem muita gente querendo vacina, esse texto é uma vacina contra o legalismo e contra o prejuízo de deixar de servir e olhar para Jesus como as Escrituras nos ensinam. Quando nós lemos esse texto aqui, nós devemos prestar atenção, para que nós não caiamos nesta mesma reprovação dos fariseus, porque até hoje, como aquela mulher estrangeira envergonhou os religiosos judeus, hoje tem muita gente que não é crente, que envergonha os cristãos. Há pessoas que não são crentes, que não conhecem a Bíblia, que não frequentam igreja evangélica nenhuma, contudo, seu coração é mais quebrantado, mais generoso, ela tem mais compaixão, ela tem mais honestidade, ela vive e trata a sua família melhor do que muitas pessoas que estão dentro das igrejas. Está dando para entender, tá, irmãos? Tem muito incrédulo que dá exemplo do que é ser cristão para os que abrem a boca e com toda a vaidade se dizem cristãos, se dizem crentes. Esta mulher ensina a nós uma preciosa lição de fé. Uma estrangeira mostrando aos judeus o que é ser filho de Abraão. Uma estrangeira mostrando aos judeus o que é ser filha de Deus, o que é ser serva de Deus. Meus irmãos, tome cuidado, Jesus disse que essa é a nossa justiça, não é ceder a dos escribas e fariseus, de maneira alguma herdaremos o reino dos céus. O reino dos céus não é ganho pela nossa obra, pela nossa justiça, mas o reino de Deus em nós produz obras e justiça. Se não há esta obra, se não há esta transformação, não houve salvação de fato. Aqui há um contraste entre a incredulidade dos religiosos e a fé de uma mulher pagã, despertando cada um de nós para tomar cuidado e não aceitar que você seja um religioso somente, mas hipócrita, sem fé, sem conduta cristã e sem as bênçãos de Deus. Esses fariseus e escribas saíram de Jerusalém para provocar, para caçar erro, para condenar os discípulos e constranger Jesus. Vem uma mulher estrangeira, lá da Síria, uma cananeia, e vai até Jesus para buscar o seu favor. Esta mulher ensina muita coisa a nós como crentes em Jesus. Nós devemos não somente ser como ela foi, nos aspectos que Jesus destaca, e aparecem aqui nesse texto, mas devemos entender que precisamos ser ainda mais, ainda melhores, para a glória de Deus. Amém, irmãos? 3 coisas eu quero destacar nesta mulher. A primeira, a mais importante, é que Jesus destacou a sua fé. A sua fé. Uma mulher que não conhecia Bíblia, uma mulher que não estudou em escola de formação teológica alguma, mas que ouviu sobre Jesus, e o pouco que ela soube sobre Jesus produziu nela mais fé do que
toda a escolarização religiosa dos escribas e fariseus puderam produzir neles. Devoção, sinceridade, oração é algo que nós precisamos valorizar, irmãos. Peça a Deus para dar a você aquilo que não é natural, é algo que só Deus, pela graça dele, pode conceder a cada um de nós, e fé é uma destas coisas. A fé desta mulher é algo extraordinário. É uma mãe sofredora, conforme o texto que nós lemos. Uma mulher estrangeira, uma cananeia, ela tem pelo menos uma filha que dá destaque. E observe como essa mulher sofre na sua vida. A filha dela está horrivelmente endemoniada. A filha dela não tem uma doença física, ela não é louca, ela não tem uma doença, um vírus, ela tem uma possessão por demônios. Ela foi possuída, tomada, capturada, sequestrada, sua consciência, sua vontade, sua mente foi roubada pelos demônios. Não era a filha dela, quando falava com ela, eram os demônios que falavam com ela. Aquela menina devia ser um terror dentro da sua casa. A mãe usa horrivelmente endemoniada para descrever o estado da moça. E aí nós podemos lembrar na Bíblia de alguns casos de possessão demoníaca, aonde este horror da possessão é apresentado. Por exemplo, um pai levou o seu filho para os discípulos de Jesus, e esse menino caía, epilético, se jogava no fogo, se jogava na água, muitas vezes, e isso durante muito tempo. Esta mãe sofria com isso. De vez em quando a filha endemoniada caía. Jesus foi em Gadara e encontrou um homem nu, que vivia nos sepulcros, e andava se cortando, se ferindo com pedras, um homem de uma força horrível, que não se podia amarrar, prender com correntes, ele quebrava as correntes, ele era um terror, não havia gente, homem com força para detê-lo. A filha desta mulher tinha estes sintomas, todos sobre a sua vida. É sintoma de uma pessoa horrivelmente endemoniada. A mãe não tinha força para segurar. Eu já fui expulsar o demônio de uma moça uma vez, irmãos, uma moça franzina, pequena, mas quando eu entrei no quarto aonde ela estava, o cunhado dela estava segurando os braços dela com todo o corpo. Ele estava com o joelho no pulso, no antebraço, os dois joelhos, um joelho num braço, outro joelho no outro braço, e com as mãos segurando os pulsos dela. E quando eu entrei no quarto, ela simplesmente jogou este homem, aproximadamente 1,80 m ele deve ter, jogou ele no guarda-roupa que estava na frente da cama, que o guarda-roupa de pobre, você sabe como é escorado com uma coisa, com outra, qualquer coisa, bateu um negão daquele, despedaçou tudo, força. Quando a mãe diz, Jesus, minha filha está horrivelmente endemoniada, este horror da filha, era o horror da vida dela, porque não há mãe de verdade, que ame seus filhos, que veja estes sofrendo e não sofra junto com eles. Não é verdade, irmãos? Essa mulher é sofredora, porque além de ter o horror da filha endemoniada, parece que não tem marido. Para deixá-la fazer uma viagem desta, longa, perigosa, dispendiosa, e ela chega só, não chegou o pai como foi Jairo atrás de Jesus. Aqui é só ela, é só a mulher, uma sofredora, uma mulher cheia de problemas, cheia de necessidades, mas em um momento da vida dela, houve espaço no coração dela para algo além do sofrimento, além
das dificuldades, da luta, aparentemente sozinha para criar uma filha doente, possessa. Em algum momento, Deus presenteia esta mulher com algo muito precioso que, se você tem, guarde, que é a fé em Jesus. A fé dessa mulher é um negócio maravilhoso, irmãos. Não diz que ela tem dinheiro, não diz que ela tem cultura, não diz que ela tem uma família nobre no seu país, não diz que ela tem boa aparência, mas diz que ela tem fé. E esta fé foi tudo que ela precisou para voltar. Quem veio chorando e sofrendo, voltou sorrindo, alegre, esperançosa, apressada, para encontrar sua filha, que, conforme o Evangelho, foi naquele exato momento curada, liberta pelos demônios. Glória a Jesus Cristo, que opera maravilha na hora que Ele quiser. Essa mulher tem fé, uma fé que levou ela a sair do seu país para visitar o povo inimigo dela, que eram os judeus. Fé para buscar a Jesus. Esta mulher tinha uma fé para enfrentar as barreiras, as oposições, as indiferenças e tudo mais que lhe separavam de Jesus e do milagre que Jesus haveria de operar na vida dela. Ela tinha uma coisa que você e eu devemos ter. Dizemos que temos, mas diferentemente desta mulher, nem sempre demonstramos. Você se levanta e vai fazer alguma coisa pela fé? Tem gente que diz que crê, mas não tem nenhuma obra que mostre fé. Quando há um problema, não precisa ser nem algo horrível como era o estado dessa filha. Qualquer coisa, muitas vezes, abala, desespera, angustia, prostra completamente gente que diz que é muito crente. Irmão, peça a Deus que lhe dê fé, para você não andar caindo com qualquer coisa, se abater com qualquer problema, com qualquer perigo, com qualquer dúvida. Deus disse que cuida, que protege, que livra. Lemos aqui já hoje, fiel é o que prometeu. Confia em Deus. Aquela mulher estrangeira ouviu sobre Jesus, não muito, mas o que ela ouviu teve mais efeito, mais proveito do que toda a vida de estudo dos fariseus e escribas. Então não é tanto que você sabe da Bíblia, não é tanto o tempo que você tem congregando aqui, é mais o quanto você leva a sério aquilo que você vai aprendendo e pratica isto na sua vida. Depois de destacar a fé desta mulher, eu quero destacar aqui a sua determinação. Uma mulher obstinada, uma mulher perseverante na sua fé, no seu propósito. O texto não diz, mas imagine quantas oposições, quantas barreiras ela pôde ter encontrado até chegar aonde Jesus estava. Quando ela decidiu e disse lá na casa dela: eu vou até Jesus, vou até a terra dos judeus. Será que não houve um parente, um alguém, para dizer: você é louca, você não vá não, você vai desviar, vai abandonar os ídolos? Alguém pode dizer: mas é perigoso, mas você não tem dinheiro, mas você não pode, ele não vai lhe receber. Mas nada disso impediu que ela fizesse a viagem. E aquilo que é concreto, as reais, as comprovadas objeções que aquela mulher enfrentou, aparece quando ela chega onde Jesus estava. Jesus estava em Genezaré, e de Genezaré, diz o texto, partiu para as regiões de Tiro e Sidom.
Aquela mulher teve um certo trabalho para encontrar Jesus, porque Jesus não se aquietava num lugar. Uma hora ele está aqui, não é assim? Outra hora ele está ali em outro lugar. Estava em Genezaré, os fariseus foram lá, encher a paciência, tomaram a resposta. Jesus sai de Genezaré, porque ele não gosta de gente orgulhoso, de gente soberba, de gente incrédula, e ele vai procurar ajudar quem quer. Sua ajuda vai para as regiões de Tiro e Sidom, e lá encontra com esta mulher. Quando a mulher chega até Jesus, ela é ignorada por Jesus. Ela faz uma oração tão comovente. Olha, observe aí, versículo 22. Eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Não é oração comovente, irmãos? Não é de fazer pena. Uma mulher gritando no meio da rua, com tanto respeito, com tanta fé, e mostrando uma situação tão triste. Mas Jesus, por um propósito que o texto vai revelar mais à frente, não respondeu nenhuma palavra. Mas Jesus não impediu que a mulher continuasse gritando, clamando, orando. Observe isso aqui que eu vou lhe dizer, irmãos. Nós precisamos perseverar em buscar a Jesus, porque nem sempre Jesus vai nos responder da primeira vez que nós clamarmos. Por mais que a gente sinta pena da gente, por mais que nós nos consideremos merecedores e esperemos que Deus nos receba de uma forma acolhedora, Deus não trabalha do jeito que eu quero. Deus trabalha do jeito dele, na hora dele, e glória a ele sempre eternamente. Essa mulher chegou até Jesus, ela orou, parece que ela estudou para ir conversar com Jesus, que ela aprendeu esse termo messiânico: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Mas assim como parece muitas vezes quando nós oramos, não houve nenhuma resposta. E aí o que é que você faz quando você ora e parece que Deus não respondeu? Para de orar, desvia, reclama, vai procurar outra solução, vai buscar outro meio para resolver, ou você faz como esta mulher, continua clamando, continua gritando, orando, buscando, implorando, suplicando. A oração dessa mulher incomodou os discípulos. Interessante, irmãos, que às vezes os crentes não representam bem o seu Salvador e são diferentes de Jesus. Os discípulos se incomodam muito depressa com os outros. Já observou isso aqui? Incomoda com o menino que os pais querem levar, incomoda com a multidão quando está tarde, incomoda com o cego gritando, incomoda com o povo expulsando demônio que não andava com eles, incomoda com a mulher. E os discípulos vai lá e diz: Senhor, toma providência, manda essa mulher se tocar, manda essa mulher se aquietar, vem gritando aí atrás de nós. Está aqui no versículo 23. Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Manda embora, despacha. Tome cuidado, às vezes você que deve ser um elo de aproximar as pessoas de Jesus, pode ser um obstáculo. Tome cuidado. Tem muita gente dentro de igreja que mais impede o povo de se aproximar de Jesus do que ajuda o povo a vir. Deu para entender, não deu? Cuidado, sua forma de ser, de falar, de agir, ore, tenha paciência, se coloque no lugar da pessoa. Interessante que se qualquer um dos discípulos
estivesse na situação daquela mulher, nenhum deles gostaria de ser despedido por Jesus. Todos gostariam que Jesus lhe atendesse, mas eles esqueceram do que Jesus já tinha lhes ensinado. Assim como vocês querem que os outros lhes façam, façais vós primeiro a eles. Jesus fala com os discípulos: eu não vou falar com ela não, porque, versículo 24, não fui enviado a não ser para as ovelhas perdidas da casa de Israel. A mulher ouviu isso, Jesus falou e ela ouviu. Agora, nem o abuso dos discípulos, nem a indiferença aparente de Jesus impediu aquela mulher de continuar buscando, desmotivou aquela mulher de continuar crendo, mesmo diante de tantas dificuldades, de tanta rejeição. O texto apresenta aqui a sua atitude. Ela, porém, esse porém é maravilhoso quando aparece aqui. Embora você tenha lutas, dificuldades, porém, nunca desista de buscar ao Senhor. Se você já orou e ainda não obteve resposta alguma, porém, não deixe de continuar orando, porque Deus já ouviu. Antes de você falar a primeira vez, Ele está provando sua fé, Ele está esperando o momento certo, Ele está trabalhando em você, Ele quer usar essa circunstância para que quando Ele operar, seja conforme a vontade dEle. Louvado seja Deus. O povo abusado, enjoando, porém, ela continuava clamando. E ela fez uma coisa agora maior. Além de orar, de pedir, o versículo 24 diz que quando a coisa ficou mais difícil, aí foi que ela se quebrantou ainda mais. Quando ela se sentiu mais rejeitada, naquele momento ela se tornou mais humilde. Versículo 25, o que ela fez? Quando se sentiu desprezada, não atendida, rejeitada, ela, porém, fez o que, irmãos? O adorou. Adore a Jesus em toda e qualquer situação, porque não há nada melhor para o servo de Deus vencer do que se prostrar para adorar o seu Senhor. Ela se ajoelhou, adorou a Jesus. E quando ela o adorou, Jesus conversou com ela, não na oração, mas na adoração. Observe isso. Muitas vezes você ora, mas não adora. Seria necessário ter um estudo só sobre adoração para tentar expressar o que eu vejo nesse texto. Mas enquanto a mulher só clamava, só orava, Jesus não respondeu nada. Quando ela adorou a Jesus, veio resposta. Tem muita gente que tem uma fé só para pedir, mas não tem para adorar, não tem para entregar, não tem para bendizer, para glorificar, para se render. Tem fé só para pedir, mas não tem fé para entregar-se, para consagrar-se, para dedicar-se ao Senhor. Eu estou sendo claro ou parece que eu estou falando assim meio... Está dando para entender, tá? Enquanto ela só orava, Jesus não falou nada. Quando ela adorou, Jesus parou para conversar com ela. Glória a Deus por isso. Quando ela adorou, está aqui: Senhor, socorre-me. Então Jesus respondeu. Quando ela adorou, Jesus foi falar com ela: minha filha, não é certo tirar a comida dos filhos e lançar para os cachorros, para os cachorrinhos. Cachorrinho era pior do que cachorro, viu, irmãos?
porque o tom aqui é pejorativo. É aquele cachorro sem dono, é aquele cachorro vira-lata, é aquele cachorro abandonado, filhote de cachorro que ninguém quer, e ficava atazanando os outros, cachorro que ninguém alimentava, e ficava buscando comida. Você está num restaurante e chega um cachorro? Eu tenho uma raiva doida, não tanto de cachorro, mas mais de gato. Está no lugar para comer e vê os gatos esfregando. Quando Jesus diz aqui cachorrinho, é esse tipo de cachorrinho que ele está falando, desses cachorrinhos sem dono, que fica se humilhando, levando coice dos outros para poder comer alguma coisa, ali secando a comida alheia para ver o que cai, ele aparar. Jesus disse: moça, não é certo eu tirar a comida dos filhos e lançar para os cachorrinhos. E aqui eu quero destacar outra coisa. A gente está aqui a fé dessa mulher, não foi? A perseverança dessa mulher, e agora é preciso destacar a humildade dessa mulher. O que é que você teria feito se você estivesse no lugar dessa mulher e fosse assim tão humilhada publicamente? Rapaz, tem gente, eu conheço, não é que me disseram não, que sai de igreja porque se sentiu humilhada. Mas porque o pastor não citou meu nome. Porque a irmã não falou comigo. Porque a irmã não me saudou, e eu não aceito. Eu só lembro do culto que nós fizemos lá nos Torrões, na casa de uma irmã, que eu não vou dizer o nome, porque o nome é quem faz o problema. Culto em ação de graça lá nos Torrões, na casa de uma senhora, crente de uma outra denominação, de uma Assembleia de Deus, e disse que ia sair da Assembleia de Deus e agora ia ser batista, ia congregar conosco, estava lá toda animada com a missionária Eunice. Culto em ação de graça, nós estamos lá, ela foi dar o testemunho. Na primeira parte ela exaltou a virtude da humildade, que o crente tem que ser humilde, e humildade assim, e com humildade assado, e nós temos que ser humilde. E lá no final do testemunho, muito bonito, está tudo certinho, lá no final ela disse, e uma pessoa me perguntou: irmã, por que você saiu da Assembleia de Deus? Eu disse: olha, eu vou falar bem sincero, o pastor quis me humilhar, e eu não aceito ninguém me humilhar. Eu disse: e agora, como é que, cadê a humildade? Irmãos, essa mulher é humilde de verdade. Essa cananeia aqui é humilde de verdade. Ser rejeitada pelos discípulos, ser humilhada por Jesus e aceitar a humilhação. Ela não disse a Jesus: olha, eu não admito me chamar de cachorrinho. Que é isso? Que é isso? Não aceito, eu exijo respeito, eu tenho meus direitos, eu sou filha de Deus. Ela não bateu no peito para se vangloriar de nada. Deixa eu dizer aqui uma coisa para vocês, para todos nós todos somos cachorrinhos, todos nós, nenhum de nós merece nada. Deus nos adotou como filhos. Agora, nunca se exalte e se considere Deus, porque você está na posição de filho, porque nós somos filhos adotados. É aquele cachorrinho vira-lata que estava na rua e Deus pegou para criar como filho dele. Nós somos filhos pela graça de Jesus, amém, irmãos? Mas nunca devemos nos esquecer de onde Jesus nos tirou, do canil, das ruas que Ele nos tirou. Tem muito crente que se acha melhor do que todo mundo, perde a humildade, e quando perde a humildade, perde a aprovação, perde a bênção. Quando Jesus disse para a mulher que ela era cachorrinha, ao invés dela se revoltar, virar a mesa, xingar, brigar, virar as costas,
ela diz: sim, Senhor. Sim, Senhor. Mas até os cachorrinhos comem. Até os cachorrinhos comem. É interessante que a resposta branda, humilde, ganha muita coisa, irmão. Você vai se surpreender como você vai ganhar muito mais com humildade do que com arrogância. Se ganha com você, imagina com Deus. É mais fácil uma pessoa lhe conquistar e ganhar algum favor com humildade com você ou com arrogância? Com humildade. Imagina com Deus. Sim, Senhor. Mas até os cachorrinhos comem. As migalhas. Não precisa ser a comida, não. Não precisa ser a coxa da galinha, não. As migalhas. Até os cachorrinhos comem as migalhas. Que é isso mesmo que fica para os cachorrinhos, não é não? O resto, que ninguém comeu. E ela queria as migalhas. Agora veja a fé. Ela acreditava que era suficiente uma migalha da graça de Deus para resolver a vida dela. Ela acreditava tanto no poder de Jesus, que até o que sobrava, até o que sobejava, era suficiente para mudar a vida dela. Quando a mulher se humilhou, aí ela ganhou. Ela orou, não teve resposta. Ela adorou, Jesus conversou com ela. Mas quando ela se humilhou, recebeu de Jesus o que ela queria. Que lição Deus nos dá de uma estrangeira que nunca tinha lido Bíblia na vida, que não participava de culto, que não conhecia a doutrina, mas era muito mais cristã, muito mais agradável a Deus do que a grande parte dos judeus. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe você e lhe faça um crente de verdade, abençoado, com essas qualidades desta estrangeira, aperfeiçoados, melhorados para a glória do Senhor. Então tenha fé, perseverança e humildade, independentemente dos seus sofrimentos, das suas dificuldades, dos seus problemas. Fiel é o que prometeu. E Deus, quando encontra um crente de verdade, abençoa. Sempre que Deus vê uma pessoa com fé de verdade, a fé é recompensada. Sempre, toda vez. Jesus disse: mulher, grande é a tua fé. Observe que ele não disse que grande é a humildade, que grande é a coragem, que grande é a perseverança. Ele disse: grande é a fé, porque é a fé quem produziu todas estas coisas nela. Pela fé ela perseverou, pela fé ela se humilhou e pela fé ela venceu. Então creiamos cada dia mais e mais no nosso grande e maravilhoso Jesus Cristo, que ama a todos e cuida de todos, dos filhos e dos cachorrinhos, e assim que Deus seja glorificado hoje e sempre. Amém. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé e vamos orar. Deus abençoe a todos vocês. Lembrando aos irmãos que sexta-feira nós iniciaremos aqui na igreja uma semana, um período de oração. Não é uma semana porque a gente está acostumado a começar a semana de oração no domingo ou na segunda. Essa vai começar na sexta. Sexta-feira, 6 horas da manhã, culto de oração aqui. Sexta, sábado, segunda e terça, 6 da manhã. No domingo, 7 da manhã, tá certo? E quem vier para a oração 7 da manhã, no domingo, está convidado para ficar, para tomar café às 8 horas e já ficar para a escola dominical. Como será o café da manhã, a irmã Socorro Saldanha estará conversando com os irmãos, entrando aí, fazendo os contatos que ela tem, para saber quem e como é que vai ser, e como é que cada um pode participar, colaborar para esse momento de comunhão, depois da oração no domingo pela manhã, tá bom? A senhora tem algum aviso? A irmã Ana
está pedindo para a gente orar pelo rapaz dela. Traga ele aqui à frente, vamos orar por ele. Ana Isabel tem 2 filhos. Esse aqui é o mais novo, não é isso? É o mais velho. O nome dele? O Sérgio. Deus te abençoe, Sérgio. Fazendo quantos anos? 10 aninhos. Deus te abençoe. Vamos cantar parabéns. Feliz parabéns para você, não é isso? Deus abençoe, Sérgio. É flamenguista? Vascaíno? Tá certo? Então Deus te abençoe. A gente não pode nem dar os parabéns pelo time, né? Mas Deus te abençoe, o irmão Sérgio. Lhe dê muita saúde, cada dia mais e mais. E eu vou convidar outro vascaíno para vir orar por ele aqui. Vem, irmão Márcio. Você vai vir orar e dar um abraço no Sérgio em nome da igreja. Vamos cantar parabéns e logo em seguida o Márcio vai estar orando pelo Sérgio. Deus abençoe. Ore pelo Sérgio, ore pela irmã Isabel, ore pelo outro filho, qual é o nome? O João. Deus abençoe essa família cada dia mais e mais. Vamos cantar parabéns para o Sérgio. Parabéns pra você, parabéns pra você, parabéns pelo seu aniversário. Parabéns pra você, parabéns pra você, parabéns pelo seu aniversário. Que nessa data tão festiva, de muitas alegrias, que Deus te dê muita saúde e muitos anos de vida. Parabéns pra você, parabéns pra você, parabéns pelo seu aniversário. Tomás, vem orar aqui de perto. O encontro aí dos alvinegros. Santo e eterno Deus, glorioso Pai, te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é bom, o Senhor é majestoso e tem cuidado de nós. Colocamos em teu altar, Senhor Deus, a vida de Sérgio, que o Senhor tome essa criança em tuas mãos, que o Senhor o abençoe, que o Senhor possa fazê-lo crescer em graça, em inteligência, que ele seja um bom filho e um bom servo. Abençoe a sua mãe, o seu irmão, sua família. Tome em tuas mãos, Senhor Deus, e que o Senhor possa sustentá-los na tua graça. Que o Senhor possa suprir as nossas necessidades e que o Senhor o abençoe hoje e sempre, pois é o que nós te agradecemos e pedimos em nome de Jesus. Amém.